amados. Amém? Amém. Deus possa estar nos abençoando mais uma vez. As crianças de 8 anos para baixo podem acompanhar a tia Letícia. Os maiorzinhos, acima de 8 anos, como sempre, terão a oportunidade, o privilégio de aprender um pouco mais da palavra do Senhor aqui dentro conosco. Amém? Amém. Amém. Eu quero agradecer aos nossos visitantes. Deus possa estar abençoando a cada um, sinta-se acolhido. Nós temos, já não é nem visitante, a filha da nossa irmã Simone. Não considero como visitante, como da casa. Deus abençoe. Tem o Senhor ao lado dela. Deus possa estar abençoando. Aqui é a neta da nossa irmã Jovelina. Amém. Deus abençoe mais uma vez. Nós temos ali uma senhora ali atrás também. Vocês possam apertar a mão, desejar uma boa noite. Se você ainda não teve a oportunidade, o privilégio de cumprimentar os visitantes, sinta-se abraçado. Esta é a tua casa, é a casa do teu Pai. Amém? Amém. Deixa eu deixar um anúncio para vocês. Sábado, dia 29 de outubro, último sábado de outubro, vai ter o culto das mulheres aqui. Vai ser um culto na parte da tarde. Que horas? 4 horas da tarde. Então, mulheres, acho que, no caso, a filha da nossa irmã Alberina, ela trabalha. Mas vai ter um sábado que você vai ter o privilégio de poder estar aqui celebrando o nome do Senhor. Então, sábado, o último sábado, às 29, dia 29, às 4 horas da tarde, culto das mulheres. Vai ser um chá. Eu imagino mais ou menos o que possa vir a acontecer. Deixo um convite para todos que estão aqui. Não faltem. Vai ter um compartilhar, uma palavra poderosa de Deus voltado para as mulheres. Os homens têm uma grande incumbência no dia 29. Sabe qual é? Ficar dentro de casa com as crianças para que as mulheres possam vir aqui. Amém? Essa é a incumbência dos homens. Ficam em casa. Se eu souber que algum homem foi pedra de tropeço, conversa comigo no gabinete depois. Deixe as suas mulheres virem para a casa do Senhor. Tem um dia só delas. Só mulheres aqui ouvindo e compartilhando experiências e a palavra do Senhor. Amém? E quarta-feira, de preferência às 18 horas, antes do culto, quarta-feira agora, aí a nossa irmã Joelma, ela convoca as mulheres da igreja que possam estar aqui para fazer uma reunião e traçar um plano. Ela já tem mais ou menos uma ideia, mas ela precisa da força das mulheres. Então, amém? Quarta-feira, para quem pode agora, quarta-feira às 18 horas. E aí vocês podem compartilhar. Logo em seguida, a gente tem um culto, tem a celebração. Dia 12 de novembro, coloquem aí no teu calendário. Dia 12 de novembro é o primeiro culto de jovens. Culto com jovens, amém? Então, não é um culto só para os jovens, é com os jovens, na direção dos jovens, mas todos são jovens. Opa, caiu mesmo, não tem problema. Isso aí é Deus já bradando pelo culto do dia 12. Então, dia 12 de novembro vai ser um culto abençoado, tremendo, na direção dessa juventude que Deus está levantando aí. Vai ser um mover. Convidem os jovens do bairro. Convidem aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor, porque será um mover por intermédio da vida desses jovens que Deus está levantando na Ebenezer. Então vocês já estão convidados para estar aqui nesse dia. E aí, para esse dia, os jovens, eles estão encomendando uma camisa, mas é uma coisa assim tremenda. Eu não sei qual é o modelo, mas assim, tem modelo. Oi? Tem modelo? Tem. Tá vendo? Os jovens é outro nível. Eu falo que eu não sei, não tenho qual modelo, mas já tenho. Deve aparecer daqui a pouco. Cadê? Apareceu?
estilo vai ser cor preto com as letras e os dizeres, desenho branco. Então, lindo, lindo, lindo. Os jovens estão aí. Procurem a equipe de jovem, a Karen, o Marcelo, o Robson, a Stephanie. Eles vão poder compartilhar com vocês valores. Está R$27 o valor de cada camisa. Tem que comentar e acertar até o dia 20. Então, dia 20 é R$27. E aí tem que acertar o valor da camisa até o dia 20. Quer mais informações? Vocês vão procurar eles, um desses 4, e eles vão poder compartilhar. A princípio, o modelo da camisa é R$27 porque a camisa é reta, é essa tradicional. Só que eu vou comprar, não pode, porque teria que ter uma quantidade a mais. Mas a gente deixa para a próxima, então. Amém. A próxima vai ser? Isso aí, a próxima vai ser mais trabalhada. Então, a camisa é para os jovens? Não. Para toda igreja, para quem quiser a camisa. E é uma camisa linda. Eu conheço o pessoal da fábrica, eu conheço a qualidade do material. É uma camisa que você vai para qualquer lugar de excelência que é o material. Pastor, R$27 é caro? Olha, a camisa não é caro. A qualidade da camisa, a qualidade do tecido, a qualidade da costura é impecável. Então eu digo para vocês, é uma camisa que eles estão tendo um cuidado de não deixar uma coisa muito poluída. Por quê? Porque você vai poder usar a camisa em qualquer lugar. Em qualquer lugar você vai poder usar a camisa, por causa da qualidade, tanto do material quanto da estética que os jovens estão tendo cuidado. Eu falei tudo aqui. Amém. Mais alguma coisa? Mais alguma vez? Não. Terça-feira, 8 horas da manhã, todas as terças-feiras. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, tem a consagração. Tem sido uma bênção. Eu não tenho conseguido estar aqui, porque a gente está com alguns serviços de longe, uma obra na Glória, no bairro da Glória, outra em Copacabana. E se Deus abençoar, vem a terceira obra na Barra. Então a gente não tem o tempo para poder estar aqui, mas vai ter um momento que a gente vai conseguir estar aqui de manhã com as irmãs, com os irmãos. Eu agradeço tremendamente os irmãos, o irmão Simplício tem estado aqui também. Muito obrigado, porque vocês têm sustentado esta igreja, esse ministério, por intermédio das orações. Sexta-feira, qual horário? Vai ser aqui? Sexta-feira, 7h30, começa, vamos falar, célula de jovens. Os jovens vão estar reunidos todas as sextas-feiras, às 19h30 horas aqui na igreja. Então você é jovem, conhece um jovem, pede para ele vir para cá. Vai ser algo tremendo. Eu não sei, mas eu fico ouvindo eles conversarem, são bem loucos. Então vai ser uma coisa bem louca da parte de Deus, aonde os jovens vão encontrar um ambiente completamente agradável e propício para ele, aonde eles vão começar a entender. Não vale a pena dar atenção no que o mundo oferece. Essa é a proposta. Amém? Amém. Então, fiquem atentos, porque vai ser algo assim tremendo. Amém. Sem muita delonga, eu quero falar um pouco do que Deus tem nos compartilhado. Livro de Jonas. Jonas, capítulo de número 1. Jonas, capítulo de número 1. Amém? Amém. Diz assim, a camisa era custou de ficar ali na tela.
Amém. Preste atenção. As meninas, preste atenção aqui. Vamos ler. Porque assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir. Jonas se levantou para fugir de onde? Da presença do Senhor. Da presença do Senhor, para Tarsis, descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Para ir para onde? Longe da presença do Senhor. Continuando. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava ao ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia em profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela tua boa palavra, que ela é viva, ela é eficaz, e ela é tão poderosa que muda toda a nossa vida, toda a nossa história. Damos ao Senhor mais uma vez toda a liberdade, para que não seja conhecimento do homem, e que todo conhecimento do homem nessa hora possa se cair por terra, e toda voz do homem possa se calar, para que tão somente possamos ouvir a tua voz. Temos os nossos ouvidos atentos, mas ainda o nosso espírito, ele anseia pela tua presença, que seja manifesta nesta hora mais uma vez, para que possamos ser instruídos pelo Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem o contexto desta palavra de Jonas. E Jonas, ele entra dentro de um circuito, podemos assim colocar, aonde toda a palavra de Jonas é colocada como um profeta, e é colocado dentro de um grupo da Bíblia chamado Profetas Menores. Mas veja que o Senhor agora, ele começa a trazer uma orientação para Jonas, para que Jonas pudesse ir a um determinado lugar. Jonas, como profeta, pudesse ir a um lugar chamado Nínive, e ali começar a falar das boas novas do Senhor. Nínive era uma cidade muito perversa, muito dura, com o coração endurecido, e fazia coisas muito ruins. De tal maneira que o povo de Nínive chegaram a provocar e a trazer dores, não só dos familiares de Jonas, mas também aqueles que eram próximos dele. Jonas agora tinha uma resistência muito grande no coração, porque ao ver aquele povo fazer tantas coisas ruins, tantas coisas feias, que entristecia não só a Deus, mas também entristecia aqueles que eram fracos, que não tinham condição de se defender, podemos dizer assim. Mas aí o que acontece? Deus agora dá uma palavra para Jonas: Jonas, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você vá até mim e comece a falar de mim, porque eu vou começar a agir naquele lugar. E o que acontece? Jonas, ele não concorda, ou seja, ele não acha uma lógica, depois de tantas coisas ruins que os ninivitas
ninivitas estavam fazendo, o amor de Deus vir sobre ele. Não dá. Jonas então, ele decide fazer o quê? Ir para o outro lado. Que o texto fala que ele desce até Jope. Ele acha ali um navio que estava indo para Tarsis. E ele tenta ir. Mas o que é interessante é que da onde ele estava, se ele descendo para Jope, se ele fosse para Nínive, a distância a ser percorrida era de 3.800 quilômetros. Mas se ele, como ele foi para Tarsis, foi exatamente 3.800 quilômetros. A mesma distância, de um lado para o outro. Então o problema não era a distância. O problema era o que estava acontecendo lá e eu não concordar com aquilo. Jonas então ele decide não ir. E eu não vou. Mas veja aqui, a palavra vai dizer com clareza. Veja lá, vamos ver. Acho que versículo 2. Então no versículo 2 diz que ele se levanta. Deus dá uma ordem, vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, fala do meu amor, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Ou seja, as coisas ruins que os ninivitas estavam fazendo chegou até a presença de Deus. Aí o versículo 3 vai dizer que Jonas ele não quer fazer isso. Jonas ele quer fazer o contrário. Diz que ele decide fugir. Mas ele decide fugir da onde? É da presença de Deus. E é isso que me chama a atenção. Porque Jonas agora, ele tem um desejo no coração de fugir da presença do Senhor. Vamos lá em Salmo 139. Salmo 139. Veja que Jonas, ele decide fugir da presença do Senhor. Salmo 139 ele vai dizer assim: o Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, ou seja, na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Veja que Davi, ele está dizendo exatamente o seguinte: não existe a menor possibilidade de alguém tentar fugir da presença de Deus. E uma coisa que nós entendemos é que Deus ele tem alguns atributos que pertencem a Ele. Atributos que Ele comunica a cada um de nós, porém Ele não compartilha conosco. Atributos que Ele não compartilha é a onipresença de Deus. Deus é onipresente. E Salmo 139, ele fala com clareza sobre a onipresença de Deus. Não existe a menor possibilidade, ao ponto de Davi dizer: se até mesmo eu for ao inferno e lá fizer a minha cama, ou seja qual for o problema que eu possa estar passando, mas lá o Senhor está. Mas veja que é interessante, não existe lugar que Deus não possa ter conhecimento sobre ele. É isso que me chama a atenção. Pois bem, veja só, a onipresença de Deus. E aí veja que
dizendo sobre esse texto que há uma onipresença muito grande, que é de Deus, sobre todos os lugares. Porém, a presença de Deus não pode se manifestar em todo lugar. Deus é presente. Ele sabe aonde você vai. Ele está vendo o que você está fazendo. Ele está vendo qual é o problema que você vai enfrentar lá, se assim você tomar aquela decisão e for lá. Ele sabe. Agora a única diferença é, será que se você for lá, tomar aquela decisão, Ele vai manifestar a presença dEle lá aonde você está? Essa é a diferença. Deus, Ele queria manifestar a presença dEle na vida de Jonas. E se ainda que Jonas fosse para um lugar completamente horrível e desagradável, mas Deus seria com Jonas. Mas quando Jonas decide, é uma decisão pessoal dele, ele decide não cumprir as orientações do Senhor. A onipresença de Deus, ela é verdadeira na vida de Jonas e na vida daqueles marinheiros que estavam no barco. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, e era sim verdade que o barco ameaçava afundar. Porém, Deus não manifestou a sua presença naquele lugar. Veja que, como eu falei para vocês na parte da manhã, Jonas, ele decide fugir, ele decide sair da presença, mas no versículo 4, é isso que me chamou a atenção quando eu li esse texto. Versículo 4 de Jonas, aqui o texto aqui, ele vai dizer assim, ó, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma forte tempestade. Mas o que me chamou a atenção foi porque eu não estava lendo esta versão, eu estava lendo na minha Bíblia. E aí a minha, ela vai dizer exatamente assim, ó, contudo, Adonai enviou, ou seja, contudo o Senhor enviou ao mar um vento violento, criando uma condição de tempestade. Agora olha só a diferença agora, que ameaçava o navio em pedaços. Deus não queria mal, porque presta atenção, ameaçava. O texto aqui está dizendo que estava ao ponto de quebrar, mas o que Deus permitiu, ou seja, Deus enviou um vento, e esse vento ameaçava. Não tem um ditado que a gente costuma dizer aí, fala assim, cão que late não morde, que fica só ameaçando, mas não faz. Deus, Ele estava ameaçando. Deus estava ameaçando por causa da conduta de Jonas. Mas veja só, quem é que errou ali? Os marinheiros ou Jonas? Foi Jonas. Era justo aqueles marinheiros perderem a sua vida e pagar um preço por causa de Jonas? Não. Então veja que Deus, Ele lança um forte vento que ameaça, só ameaça, por causa da atitude de Jonas. O que a gente entende por essa palavra? Jonas, ele simplesmente toma uma decisão. Eu preciso sair da presença de Deus. Foi uma decisão dele. Como é que ele decidiu? Por meio da atitude. Deus manda, ele tem uma outra atitude, contrária ao que Deus está mandando. Quantas das vezes nós estamos agindo da mesma maneira? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, acreditamos e não
discutimos isso. Eu creio que eu posso dizer um amém aqui para todos. Todos aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Então veja então que é a palavra. Deus está mandando. Ele me manda fazer ou diz para não fazer. Jonas agora ele decide não fazer, sabendo que Deus mandou fazer. A atitude de Jonas fez com que ele saísse da presença de Deus. O mundo tem um discurso, um jargão, que diz exatamente assim: eu tenho Deus no coração. Mas como é que é a atitude da pessoa que diz que tem Deus no coração? O que ela está fazendo no seu dia a dia? O que ela faz quando vai para o trabalho? O que ela faz quando vai para a escola? O que ela faz quando vai para a faculdade? O que ela faz quando ela abre o portão e ela dá de cara com os seus vizinhos? É a atitude. Então veja aqui, a atitude de Jonas, o que ele fazia, ou o que ele estava fazendo, tirou da presença de Deus. E isso é muito sério, porque as minhas atitudes podem me tirar da presença de Deus. A minha atitude ela pode me jogar para longe da presença de Deus. O amor de Deus ele é muito grande. É algo sobrenatural. Lembra quando nós lemos Salmo 139? Diz que a mão do Senhor. Davi estava falando que assim, olha, a onipresença de Deus é tão grande que para onde eu for, a mão do Senhor vai. Você consegue imaginar isso? Você está ali falando, Senhor, vai ser difícil o dia hoje, há uma perseguição no trabalho, aquele camarada vai querer caçar minha cabeça e me mandar embora, mas eu não posso ser demitido agora. O texto está dizendo exatamente o seguinte: a mão do Senhor ela vai contigo. Você sai do trabalho, volta para casa amargurado, entristecido, você dá outra pessoa na rua, você se acidenta, mas a mão do Senhor ela continua sobre a sua vida, não sai. Sabe por quê? Porque a tua atitude não te tira da presença de Deus. Essa é a diferença. Mas aí, Davi entendeu, ele diz: a mão do Senhor é a mão dele, ela é sobre mim. A atitude de Jonas agora, ela simplesmente o leva para longe da presença de Deus. E isso é tão sério, porque a gente precisa começar a deixar a luzinha acender na nossa cabeça. Será que o que eu estou fazendo agora vai me tirar da presença de Deus? Eu uso uma ilustração. Eu vou orar mais para cá. Deixa eu ver se essa resposta ser o teu rosto assim. Isso é amor de Deus. Isso é presença, meu Deus do céu. Agora eu estou sentindo o frescor da presença de Deus do A pessoa da Dona Sônia, foi Irmã Sônia, é por isso que Deus não deixou a senhora ir lá naquela igreja hoje. A senhora falou até que queria ir. Até queria. Mas não adianta, eu posso ter boca grande para a igreja. Deixa a pessoa, volta aí porque senão eu vou perder o fio da meada e vou esquecer tudo. Olha só. O tempo hoje está nublado. Não é verdade? Tem um monte de gente aqui que tem guarda-chuva na bolsa. Outros vieram desprevenidos e não trouxeram guarda-chuva. E eu já falei isso uma vez. Veja aqui, a presença de Deus. Imagina aqui. Isso aqui é um guarda-chuva. Isso aqui é um guarda-chuva. E é como se o guarda-chuva fosse a presença de Deus. Está chovendo. O dia está ruim. A presença de Deus ela vem aqui, ó. E ela está. Só que eu agora, eu preciso ir por esse caminho aqui. Eu quero ir por esse caminho. Eu preciso ir por esse caminho. Quem tem o guarda-chuva sou eu. E eu preciso que ele me acompanhe para continuar embaixo do guarda-chuva. Para que ele possa continuar na presença junto comigo. Mas ele não decide andar junto comigo. Ele decide pegar outro caminho. Eu não vou subir morro
mas a atitude. Então veja comigo. Os marinheiros, então, pessoas habilidosas e com alta experiência, versículo 5 de Jonas, diz exatamente o seguinte, que os marinheiros, com muito medo, os marinheiros clamaram a seus deuses que socorressem e lançavam cargas no mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormiu. Pega esse segredo aqui. Os marinheiros estavam fazendo o quê? O que os marinheiros fizeram? Os marinheiros fizeram o quê? Depois eles fizeram o quê? Jogaram fora. Peraí. O texto está dizendo com clareza que quem estava no navio era marinheiros, profissionais da área e com alta habilidade. Concordam comigo? Então veja que como profissionais e de alto conhecimento sabiam exatamente o que tinha que entrar no barco. Podia entrar porque eles iriam transportar. Não era deles. Tinha que chegar um barco de carga, mas eles sabiam a quantidade que poderia entrar, senão poderia causar dano ao navio. Eram profissionais. E esses profissionais agora, porque veio uma tempestade, eles decidem fazer o quê? Jogar fora. Peraí, mas não eram profissionais? Não tinha conhecimento? Tudo que entrou no barco não tinha um consentimento e uma aprovação deles por serem profissionais da área? Porque o texto diz que Jonas, ele comprou passagem. Ele comprou passagem. O marinheiro não. Eram profissionais que estavam trabalhando. Eles jogaram fora. Por que jogaram fora? Porque tinham medo que algo de ruim viesse a acontecer com ele. Então pega esse gancho aqui de Deus para você. Deus já mandou você, por um acaso Deus mandou você jogar alguma coisa fora da tua vida? Por que você jogou fora? Por que você está abrindo mão? Deus mandou? De repente você está jogando fora o que Deus te deu e você não está tendo noção disso daí. Aqueles homens estavam jogando fora. Deus mandou? Não, mas a tempestade, pastor, vai arrebentar o navio. Calma aí. Mas o problema não é a carga. O problema não é o que você tem. O que você tem não te mata. O que você tem não é o problema. Sabe qual é o problema? O problema é a ausência da presença. Esses homens não entenderam que o que poderia matar ele não era o peso que estava no barco, não era o que eles tinham dentro do barco, mas era a falta da presença de Deus. Esse era o problema. E eles não conseguiram entender isso. E com isso estavam jogando fora coisas que eram importantes para ele. Sabe o que acontece? Quando nós decidimos andar sem a presença de Deus, a gente começa a jogar fora um monte de coisa na nossa vida, coisa que Deus deu, coisa que é importante e valiosa. A gente renuncia à família, a gente distrata do marido, distrata da esposa, a gente maltrata o filho, e tudo isso é o quê? É jogar fora. Deus mandou, não mandou, mas porque eu estou sem a presença, eu estou agindo como louco. O que é importante? Eu abro mão. Deus mandou? Deus não mandou. Aqueles homens fazem uma escolha: jogar fora. E se Deus fosse te perguntar, ou se Deus fosse te perguntar assim: o que você já jogou fora da tua vida, achando que ia resolver o problema? Jonas, os marinheiros jogaram fora. Resolveu o problema? Resolveu o teu problema? É a presença que vai resolver o teu problema. Você conseguiu entender? Não era o que estava no barco, era o que não estava no barco, porque era a presença. Não tinha presença ali. Tem muita gente jogando fora, renunciando, abrindo mão, achando que isso é solução. Não é solução. Vou provar para você. Aqueles homens, então, veja o seguinte, então, comigo aqui.
versículo de número 10. Versículo 10 vai dizer assim: os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessa. Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, só que o texto lá no versículo 5 diz que eles já jogaram fora, tentaram aliviar o excesso de peso no barco. Aí o versículo 11 continua dizendo: visto que a tempestade Piorar. é assim mesmo na tua vida, tu está abrindo mão de tanta coisa e a tempestade ainda continua, e se bobear ainda piora mais um pouquinho ainda, e aí você fica perguntando: Deus, eu já tentei fazer tanta coisa, eu já fiz tanta coisa, eu já fui para o monte, eu desci monte, eu já ajoelhei, eu já orei, eu já li a palavra, eu fui na tua casa, eu sou líder, eu sou obreiro na tua casa, mas o problema continua. O problema não era isso, o problema era a falta da presença. E aí diz que visto que a tempestade piorava cada vez mais, e perguntaram: o que devemos fazer? Já jogaram as coisas fora então. O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, olha que coisa louca, o homem de Deus se precipita por causa da tempestade e toma uma decisão absurda. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado. Jogaram fora. Há um decreto de Jonas agora: pode me jogar no mar, porque tudo vai se resolver. Mas o texto diz que mais violento ainda. Continua. Então clamaram ao Senhor. Agora veja que ele não clama aos outros deuses. Agora o texto diz: então clamaram ao Senhor: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, não nos deixe morrer por causa de Jonas, e não nos responsabilize por causa da morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos que nos enviastes esta tempestade sobre ele. A tempestade estava sobre Jonas, não era sobre marinheiro. O Jonas estava no barco e a tempestade respingava sobre quem estava. A tua família às vezes sofre tanto por causa das suas atitudes. Vou continuar. Vamos lá. Depois os marinheiros pegaram Jonas, lançaram no mar, e no mesmo instante a fúria, no mesmo instante, a furiosa tempestade, por que ela se aquietou? Você é inteligente, você entendeu então. Por que ela se aquietou? Porque fizeram o quê? Fizeram o quê? Vou voltar então ao texto, volta o texto aí. Então, os marinheiros fizeram o quê? A presença do Senhor. Não foi porque Jonas foi para o mar. Você está tão equivocado quanto eu estava. Eu tomo decisões achando que a tempestade na minha vida vai acabar, e não vai acabar. O que faz acabar é a presença de Deus. Quando eles entenderam isso, buscaram a presença de Deus. Não foi Jonas ir ao mar. Vamos prestar atenção, vamos olhar aqui. Vamos voltar no versículo 5 então. O versículo 5 diz que com muito medo os marinheiros clamaram aos seus deuses. Não acreditavam no Deus de Jacó.
Resolveu o problema? Oraram aos seus deuses? Resolveu o problema? Lançaram carga no mar? Resolveu o problema? E lançar sola no mar? Resolve o problema? É a presença. Você está entendendo? É a presença. A gente está jogando tanta coisa fora na nossa vida, achando que vai resolver o problema. Eu sei que essa semana você já falou com Deus que ia abrir mão de certas coisas, achando que o problema vai resolver. Não faça isso, não vai resolver. Essa é a palavra de Deus para você agora. Não faça. Porque não é assim que vai resolver. É a presença que vai resolver na sua vida. É a presença. Isso que faz a diferença. É tão lindo a presença. O que essa presença faz? Esse que é interessante. O que ela faz? Números capítulo de número 9. Você aguenta mais um pouquinho? Número capítulo 9, versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem cobria, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Assim era assim que sempre acontecia. De noite, a nuvem cobria o tabernáculo, tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava na tenda, o povo de Israel fazia o quê? Levantava acampamento e seguia. Nós entendemos o contexto dessa palavra, e aí para a gente entender, Moisés ele clamou a presença de Deus. E uma das maneiras do povo entender a presença de Deus no meio do arraial era por intermédio da nuvem e da coluna de fogo. Não é isso que a gente entende? Mas o texto que nós lemos agora, o versículo 17, diz que quando a nuvem, presença, ela se levantava e ela se movia, o povo fazia o quê? Se movia também. Se a nuvem presença parava, o povo fazia o quê? Parava, armava acampamento. O povo só andava quando a nuvem presença se movia. A primeira coisa, uma das coisas que a presença de Deus ela produz na minha e na sua vida, sabe o que é? Movimento. Você não entendeu? Vou explicar então. Tem muita gente na igreja, vou falar baixinho para ninguém ouvir, acomodado. Quem tem a presença de Deus não é acomodado. Quem tem a presença de Deus não se acostuma com qualquer coisa. Quem tem a presença de Deus vai em direção ao que é melhor de Deus para a sua vida. Quem tem a presença não é acomodado. A palavra diz que quando a presença se movia, o povo logo se movia. 40 anos, ninguém ficou para trás andando no deserto. O texto diz que foram aproximadamente 2 milhões de pessoas, mas andava de acordo com a presença. É tão triste a gente ver muita gente dizendo que tem a presença de Deus, mas é muito acomodado. Eu tenho dificuldade de entender e de aceitar isso. Alguém dizer que é cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas é acomodado. Me desculpa a palavra, vai na casa, é uma bagunça que só. O quintal é uma bagunça que só. A vida é uma desordem que só. A vida só vive como se fosse numa lamaçal de pecado. Não dá para aceitar e para entender, ser cheio da presença de Deus e a vida ser confusa, porque é acomodado. Não dá. Uma pessoa que tem a presença, ela está sempre em movimento.
Mulher entende mais disso, o homem tem dificuldade. O homem é meio cabeçudo. O homem ele arruma a casa. O homem ele compra os objetos dentro de casa. Cama, prazer, dono da cama. Guarda-roupa, prazer, guarda-roupa, dono da cama. Guarda-roupa. Mas quando chega no outro dia, um camarada vai chegar em casa, ele automaticamente ele vai fazer o quê? Cansado. Ele toma um banho e pá! Se joga onde? Errado, ele se joga no guarda-roupa, porque a cama a mulher botou pro outro lado. A mulher está sempre em movimento. Ela muda tudo. O espaço é 2x2. Ela consegue fazer uma roda de 360 dentro do quarto. É presença, eu não sei como. Ela está sempre em movimento. A casa pode ser mais simples, mas todo dia está de um jeito diferente. E isso que é a presença de Deus. Só para você poder entender. Nunca é do mesmo jeito. Presença. Uma outra coisa que a presença de Deus ela provoca, ela produz na minha e na sua vida. Joel capítulo de número 2, versículo de número 18. A gente não lê tanto Joel que tem até agora. Capítulo 2, Joel 2. É tão pequenininho quando você desfolha a Bíblia que assim ela passa junto com a mão com o Batias. E você tem que ir lá no índice tentar achar. Joel capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor teve compaixão de seu povo com o seu, guardou a terra. 23 agora. Agora presta atenção. A gente vai ler até o 27, presta atenção. Alegrem-se, vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor, seu Deus, pois Ele envia chuva na medida certa, chuva de outono, ou seja, chuva serôdia, chuva temporã. 24. As eiras voltarão a encher de trigo, e o tanque de presa transbordarão de vinho novo e azeite. Eu lhe devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos salteadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviarei grande exército devastador contra vocês. Vocês voltarão a ter alimento, até saciar, e louvarão o Senhor, seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Então vocês saberão que estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais meu povo será. Uma coisa que a presença de Deus produz, sabe o que é? Prosperidade e alegria. O povo aqui estava passando vergonha, não tinha o que comer, estava sendo sitiado, ou seja, o que eles tentavam plantar, eles eram roubados. O texto fala que vinha uma grande nuvem de gafanhoto e destruía toda a plantação, os celeiros vazios, os tanques não tinham vinhos vazios, e aonde se colocava na presa para fazer azeite também não tinha, e o povo de Deus era envergonhado. E aí Deus dá uma promessa, a presença. Ele nunca mais saiu do meio do povo de Deus. E o texto vai falar que a presença produz prosperidade e alegria. Tu imagina agora um povo que estava sendo envergonhado e agora não é mais envergonhado. Volta o versículo para mim, por favor. Vocês voltarão a ter alimento. Ter alimento até quando? Meu Deus. Ter alimento até prosperidade está na Bíblia ou não está na Bíblia? Por que eu sou obrigado a ficar mendigando pão? A presença de Deus ela gera prosperidade na minha vida. E uma pessoa
presença de Deus, ela é alegre. Ele é alegre. Ele é alegre, não tem como. A presença de Deus, ela faz isso. Você acha que havia alegria dentro daquele navio com os Jonas e aquele marinheiro? Eles tinham alimento, mas fizeram o quê? Comeram. Fizeram banquete. Fizeram o quê? Jogaram fora. A barriga ronca, tristeza. Todo mundo com cara de sisudo. Mas aqui Joel diz que a presença de Deus produz prosperidade e alegria. Uma outra coisa que a presença de Deus produz, vamos lá? Êxodo capítulo 33. 33, versículo 14. O Senhor respondeu: acompanharei vocês pessoalmente. Tem noção do que é isso? Deus, ele fala para o povo: eu vou te acompanhar. Não é anjo, não é arcanjo, não é querubim, mas o texto fala com clareza que Deus vai acompanhar pessoalmente. E acompanhando pessoalmente, logo em seguida eles vão ganhar. Então a presença de Deus, ela produz na minha e na sua vida tranquilidade. É por isso que Mateus diz: não fiquei ansiosos com coisa alguma. Quem não tem a presença fica logo preocupado. Mas a presença, ela te dá certeza que mesmo 3 semanas a tua conta atrasada, ela vai ser paga. A presença de Deus, ela te dá uma certeza. Mesmo você cozinhando, abrindo o último pacote de arroz, a presença de Deus diz que semana que vem vai vir um pacote novo aí e vai entrar dentro do teu trabalho. É a presença. A presença, ela produz tranquilidade. Mas olha só, não sou eu que estou inventando, é o que o texto está dizendo. O Senhor respondeu: acompanharei pessoalmente e vou te dar descanso. Presença. Eu tenho dificuldade. Eu não estou falando, vocês são inteligentes e vocês conseguem entender que o que eu estou falando não é de como é que a psicologia fala? Não são de características da pessoa. Tem pessoas que são proativas, elas são dinâmicas, elas agem constantemente. E eu não estou falando que uma pessoa que está sempre em movimento é uma pessoa ansiosa, não é isso. Não é isso, a própria psicologia já fala sobre isso. Mas eu estou falando de uma pessoa que não sabe da onde virá o seu socorro. E aí Davi fala que o meu socorro vem do Senhor. Não só, melhor do que vir do Senhor, é pessoalmente. Você consegue entender isso? A profundidade dessa palavra é você saber que quando você está lá naquele lugar, Ele está pessoalmente contigo. Quando você vem do trabalho tarde, vem da faculdade, vem da escola, e aí você fala assim: quem vai me livrar? Aí ele fala: ei, calma aí, não precisa anjo, eu vou com ela, mas eu pessoalmente. Você consegue entender? Um Deus que te ama tanto, que Ele tem prazer de pessoalmente estar contigo. Você está chorando dentro de casa, você sabe: eu não sei o que eu vou fazer. Aí Ele fala: calma, quieta teu coração, porque eu estou pessoalmente aqui contigo. Isso é tremendo. A presença de Deus produz isso. Agora olha só, e se nós olhássemos lá para Jonas, você acha que alguém conseguia descansar? Alguém tinha tranquilidade naquele navio? Por que não tinha? Porque não tinha presença. Vamos mais um pouquinho? Nós falamos lá de números, onde a presença de Deus se representava, se manifestava como uma nuvem. Uma outra coisa, conforme nós falamos, 40 anos caminhando no deserto.
Ninguém morreu. Ninguém passou fome. Porque nós já pregamos aqui há uns minutos atrás e falamos do maná de Deus que descia do céu à tardezinha. E de manhã vinha as cordonizes, ou seja, tinha carne para comer. De manhã, a presença de Deus proporcionava 40 anos andando no deserto. A Bíblia não narra momento algum alguém que morreu. Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ninguém morreu. Ninguém ficou doente. O que entrou, foram 40 anos. O que entrou adolescente já era homem. Não tinha shopping. Mas o camarada nunca ficou descalço. Não perdeu sapato. Não perdeu roupa. E ninguém fez compra. Não é assim? O povo tem dificuldade. Está no deserto. Como é que você vai comprar alguma coisa? Mas a presença supre. A presença ela provoca o quê? Produz o quê? Milagre. A presença. Você lembra daquele endemoniado de Gadara? Que era um homem furioso, ameaçava, inspirava ameaça aos moradores de Gadara. Era um homem que vivia aí em cima dos túmulos. Era um homem que comia das imundícias que se jogava ali na porta do cemitério. Mas quando Jesus ele chega, aquele endemoniado ele grita e fala: por que viestes aqui? Viestes me atormentar? E aquele jovem fica liberto daquele demônio. Por quê? Jesus orou? Não, o texto não vai narrar que orou, mas a presença produziu milagre na vida daquela pessoa. Vamos voltar lá no Cão de Jonas para a gente terminar aqui. O último versículo que nós lemos, acho que foi o 14, 15, eu não lembro agora. Deixa eu. Vamos lá. Pode ser já aí mesmo. Então, a gente sabe que são homens que não eram crentes, porque lá atrás nós já vimos que eles oraram cada um ao seu Deus, e agora diz que agora eles clamaram ao Senhor, e eles começaram a sua oração dizendo assim: ó Senhor, não nos deixe morrer. Esses homens podemos trazer para o dia de hoje contextualizar. Eram crentes? Não. Morreram? Não. Por que não morreram? Por causa da presença. Não era crente, mas a presença provocou um milagre na vida deles. Veja como é que é a presença. Termino aqui com o início. As minhas atitudes, elas podem me levar para longe da presença de Deus. Como está sendo as suas atitudes hoje? Se você fosse se autoavaliar hoje, as suas atitudes, elas te levam para perto da presença? Ou as suas atitudes estão te levando para longe da presença? Jonas teve uma atitude, e a atitude de Jonas levou para longe da presença. Os marinheiros não eram crentes, mas entenderam, buscaram a presença, e a presença provocou um milagre sobre a vida desses homens, e foram todos eles completamente abençoados. Mostrei para você, à luz da palavra, o que a presença de Deus ela produz na minha e na sua vida. A diferença é o que eu vou escolher nessa noite: andar na presença ou continuar vivendo do jeito que eu estou fazendo, tendo as mesmas atitudes e ficar sem a presença. Sem a presença, Jonas quase morreu. Foi jogado no mar para ver se resolvia o problema. Abriu um monte de coisa para ver se resolvesse o problema. Mas nada disso resolveu o problema. A questão é, até quando você vai ter que continuar colecionando perdas na tua vida?
Porque a falta da presença, ela vai provocar perda. Não é porque Deus vai te tirar, é porque não tem como Deus se manifestar lá onde você está, com as atitudes que você quer ver. Você precisa dar uma resposta para Deus. Você precisa dizer para Deus: você quer andar na presença ou você quer andar sem a presença? É você que vai escolher. E olha, eu não vou perguntar aqui se você quer aceitar Jesus, não é isso. Você tem que escolher uma coisa. Que Deus possa estar abençoando poderosamente a tua vida. Que você possa ter esse entendimento. Você mesmo, aí onde você está, responder para Deus o que você quer. Andar na presença ou continuar pelos mesmos? É você que vai escolher. E eu quero orar por você nesta hora. Você pode se colocar em pé. Você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e falar com Deus. Se você entendeu a palavra, dê uma resposta para Deus agora. Se você entende que tudo que você estava fazendo era a atitude de quem estava fora da presença, então decida hoje andar na presença. Se você é uma pessoa que estava afastada da casa do Senhor, afastado da igreja, afastado da presença de Deus, dê uma resposta para mim. Fala: Senhor, a partir de hoje eu quero voltar a estar na sua presença. Me ajuda, Senhor, a sair desse caminho que eu estou. Quantas coisas eu já joguei fora, quantas coisas eu já perdi. Eu já perdi tanta coisa. E eu entendo que tudo que eu perdi até hoje foi porque eu escolhi. Foi por causa das minhas atitudes que me levaram para longe da presença. E eu preciso, Senhor, voltar a estar na tua presença. Porque eu entendi a tua palavra, ela produz milagre. A tua presença, ela me tira do comodismo. E eu decido nesta noite. Aqueles homens precisaram tomar uma decisão. Jogaram tudo que tinha dentro do navio para a água e não resolveram o problema, porque o mar ficava mais violento. Eles decidiram então ouvir o que Jonas estava falando e jogar Jonas ao mar, mas ainda estava furioso a tempestade. Mas quando eles decidiram a presença, falar com Deus, a tempestade cessa. Não precisou fazer mais esforço para chegar ao outro lado. Veja quantas vezes quanto tempo você vem sofrendo, se esforçando para chegar a um determinado lugar. E você não tem conseguido chegar a lugar algum, dizendo por muitas das vezes: Senhor, eu não sei mais o que fazer na minha vida. Eu já tentei tanta coisa, mas eu não consigo chegar lá. Eu não consigo ver mudança acontecer. Eu já tentei. E você vai continuar. Só tem uma coisa que vai te levar a chegar do outro lado, e sem perda alguma, é a presença. Se você entrou aqui com o coração entristecido, o Senhor quer que você saia daqui alegre. Se você entrou aqui se sentindo uma pessoa envergonhada, o Senhor quer que você se levante num salto de alegria e tira do seu rosto essa tristeza, que os prantos vão embora, o choro vai embora, porque assim diz a palavra do Senhor: a alegria vem pela manhã. A presença de Deus, ela produz a alegria. Então diga hoje: chega de andar em tristeza.
chega de andar chorando pelos campos, sem esperança alguma, achando que não vai haver possibilidade de mudança na minha vida, dizendo que ninguém me ama, ninguém me ajuda. Quando você decide a presença, o Senhor pessoalmente te acompanha. O Senhor, Ele separou esta noite porque Ele te ama. Ele te ama. O que você decide hoje? Você vai precisar dar essa resposta para Deus. Entenda que não falo como homem agora, mas falo da parte de Deus. A sua atitude hoje, a sua resposta hoje, vai te permitir experimentar algo sobrenatural da parte de Deus. Mas é você que vai ter que dar essa resposta para o Senhor. Não é seu pai, não é sua mãe, não são as pessoas da sua casa. Vai ser você que vai ter que dar essa resposta. Nem mesmo a pessoa que te convida a estar na casa do Senhor. É você. As suas atitudes, elas podem te levar a experimentar um milagre, ou infelizmente, conforme nós vemos em Joel, as suas atitudes, e não falo por ameaça, apenas o que cita a palavra, as suas atitudes podem te levar a continuar sendo envergonhado. É você que vai decidir se eu chego de uma vida de vergonha, chega de uma vida de tristeza. Eu decido hoje. Eu decido hoje. E você vai poder experimentar o que a presença de Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Entenda que essa palavra, ela pode se estender à sua casa, à sua família ou não. Vai depender de você. Jonas, quando decide sair da presença, todos que estavam perto dele parecia que ia morrer. Mas quando aqueles homens marinheiros decidem a presença, todos eles viveram e chegaram ao outro lado. As suas atitudes, elas podem colaborar para o êxito da tua família ou para a vergonha da tua família. E isso é sério. Pai, em teu nome nós te agradecemos por essa palavra. Como nós te agradecemos? Somos falhos, nós somos pecadores. Quantos erros nós cometemos essa semana? Mas ainda assim o Senhor vem com um amor tão grande e nos proporciona uma paz tão sobrenatural por intermédio da tua palavra. Alguns dos teus filhos entraram aqui nesta noite na tua casa. Eles chegaram aqui na tua casa, mas chegaram sem a presença. E nesta noite tudo vai mudar na vida dos teus filhos por causa da presença. Não é por causa da palavra do pastor, não é por causa do entendimento que o pastor tem da palavra, não é nada disso. É por causa da presença do Senhor. Não é por causa da música que você cantou, nada. Não é por causa do dízimo que você entregou, não. É por causa da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela muda. E ela está mudando você nessa noite. Senhor, muito obrigado. Teus filhos tenham uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Não porque como homem estou declarando, mas por causa da presença do Senhor. A presença do Senhor vai te acompanhar pessoalmente esta semana. E eu acredito na palavra
vai ser envergonhado essa semana. Você estava com uma preocupação tão grande, achando que por causa daquela situação, você iria ser envergonhado por causa daquela pessoa. Mas assim diz o Senhor, essa semana o Senhor vai te acompanhar pessoalmente e tu não será envergonhado. E você vai entender que foi por causa da presença do Senhor. Assim será sobre a tua vida esta semana, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E você vai poder entender que verdadeiramente a presença provoca milagre, a presença muda. Que seus filhos sejam abençoados, que a presença do Senhor acompanhe os teus filhos na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, e todos os dias a presença do Senhor vai acompanhar os teus filhos. Ela será pessoalmente presente sobre a vida dos teus filhos. E aqueles que também irão ouvir esta palavra na internet, eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor vai mudar a sua vida. E o problema é falido no nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai pôr fim à sua vergonha e sobre a sua vida virá, em nome de Jesus, a dupla honra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. E que o amor de Deus, nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor, a maravilhosa graça do nosso Pai querido, possa nos acompanhar juntamente com o doce amado Espírito Santo, aquele que nos consola e que nos alegra por causa da presença. Vamos em paz, sejam abençoados por causa da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.